falou sobre os ácidos, certo? Fizemos uma revisão. Então, nós temos que preencher essa tabela com a classificação dos ácidos e a formulação, ok? Então, primeira coisa aqui, vamos preencher a segunda coluna, que é referente à fórmula do ácido. Então, só voltando aqui para a gente recapitular a nomenclatura, né? O ânion, ato, a gente troca por ico, eto por hídrico e ito por oso. Lembrando que toda vez que for hidrácido, ou seja, não tem a presença do oxigênio, sempre termina em hídrico, ok? Se tiver a presença do oxigênio, ou termina em ico ou termina em oso. Lembrando que o oso é aquele que tem menor quantidade de oxigênio do que aquele que termina com ico. Por exemplo, o ácido sulfúrico é o H2SO4. O sulfuroso é o H2SO3, ou seja, ele tem um oxigênio a menos. Ok? Então, nós vamos proceder agora com a nomenclatura. Então, ácido nítrico. Ico, a gente troca por ato, eto ou ito. Eto. Estamos escutando, crianças? Sim. Então, ico, a gente troca por ato, fica nitrato, certo? Para que seja ácido, o hidrogênio é o cátion e o ânion nitrato é o NO3-, ok? Falando isso, nós teremos HNO3, ok? Ácido fluorídrico. Hídrico, eu jogo fora o hídrico, coloco o eto, então fica fluoreto. Fluoreto é o F- mais H+, então nós temos HF. Ok? Ácido bórico. Ico, a gente troca por ato. Então, fica borato. Quem é o borato? O borato é o BO3 menos 3. Mais H+, e agora tem alguém fazendo obra aqui do lado. Ai, meu pai. O que acontece aqui, ó? Esse 3 desce para cá, ok? Então, fica H3BO3. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico hídrico, trocamos por eto. Quem é o ânion sulfeto? É o S-2. O que vai acontecer? Esta carga vem para cá, ok? Ou seja, você precisa de 2 hidrogênios para cada enxofre. Então, fica H2S, ok? O próximo é o clorídrico. Hídrico, a gente troca por eto, fica cloreto. Estão conseguindo me ouvir, gente, mesmo com essa batucada? Sim. Então, fica H+, mais Cl-. Então, ácido clorídrico é o HCl. O próximo é o fosforoso. Fosforoso, então, a gente tem H+, mais PO3 menos 3. Porque o fosfórico é o PO4, certo? Então, se esse é o fosforoso, a gente tira um oxigênio, então PO3 menos 3. Esse 3 desce para cá, então fica H3PO3. Ok? Próximo é o cianídrico. Hídrico, a gente troca por eto, então fica cianeto. O ânion cianeto é o... Diga, querido. Só perguntar uma coisa. Eu tenho 2 cadernos. Eu tenho um para matéria de revisão e outro para matéria do terceiro mesmo. Essa matéria é para colocar só no de revisão, né? A gente não tá vendo nada novo, obviamente, né? Revisão. Tá. A gente só vai ter semana que vem a matéria nova ou vai ser ainda na manhã? Amanhã. Beleza. Bom? Então, H+, mais Cn menos HCN. Ok? Ácido bromídrico.
hídrico a gente troca por eto, fica brometo. O brometo é o Br-. Então, aqui fica HBr, ok? O próximo é o carbônico. Ico a gente troca por ato, fica carbonato. O ânion carbonato é o CO3 menos 2, ok? Esse 2 desce para cá. Qual é a fórmula do ácido? H2CO3. H2CO3. E a letra tá horrível. Muito pequenininho isso. E o último é o sulfuroso. O sulfuroso a gente acabou de fazer, né? O sulfúrico tem 4 oxigênios, então o sulfuroso vai ter 3. Ok? Então, esse 2 desce para cá. Então, fica H2SO3. Ok? Tudo bem? Formulação? Professora, não tem em si, quando você vai procurar lá, de decorar o sulfuroso, né? Você tem que pensar, putz, o sulfúrico é assim, então eu tenho que tirar Você um vai achar o oxigênio, né? sulfito. Tem o sulfito. Você vai Tá. achar o ânion sulfito, tá? Mas se Mas você decorar só os principais, você já consegue determinar. é justamente disso que eu tô falando, porque, né, decorar o bagulho inteiro é meio humanamente impossível. Complicado. Sim, decora só os principais. Olha só. Agora, a classificação, gente. Então, a primeira coluna, a segunda, a terceira, melhor, a terceira coluna aí é sobre a presença do oxigênio. Então, se tiver oxigênio, a gente vai chamar de oxiácido. Se não tiver, chamamos de hidrácido. Quanto ao número de elementos, binário, se forem 2 elementos que constituem o ácido, ternário, se forem 3, e quaternário, se forem 4. Número de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênio ionizável é aquele que é liberado, ok? Na água. Então, se for 1, monoácido. Se forem 2, diácido. Se for 3, tri, ok? E se for 4, tetra. E a força a gente vai determinar por aquela fórmula, né? Se for hidrácido, é decoreba. Quais são os hidrácidos fortes mesmo? São só 3 que eu falei para vocês que vocês precisam decorar. HCl, HBr e HI. Perfeito. Qual é o único moderado? HF. Todo o restante vai ser Fraco. fraco. Muito bem. Agora, se for oxiácido, você vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, ok? Se esse número for igual ou maior que 2, a gente vai considerar forte. Se for igual a 1, moderado. E se for igual a 0, fraco. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente já fez uma revisão, hein, do que foi falado. Então, quanto à presença do oxigênio para o ácido nítrico, oxiácido ou hidrácido? Oxiácido. Oxiácido. HF. Hidrácido. Hidrácido. H3BO3. Hidrácido. Não, pera. Oxigênio. Oxiácido, perfeito. H2S. Hidrácido. Hidrácido. HCl. Hidrácido. Perfeito. H3PO3. Oxiácido. Perfeito. HCN. Hidrácido. Hidrácido. HBr. Hidrácido. H2CO3. Oxiácido. E H2SO3. Oxiácido também. Perfeito, muito bem. Número de elementos constituintes. Quantos elementos constituintes temos no ácido nítrico? Ternário. Apertou 3. Isso. Gente, não me vá colocar 3 lá, viu? Não pode, tem que colocar
A nomenclatura, tá? Então, ternário. E no fluorídrico? Binário. Binário. Fluorídrico, binário. E no H3BO3? Ternário. 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 Então, ternário aqui. E no sulfídrico? Binário. Binário. E no clorídrico? Também. Binário. Muito bem. Binário. E no fosforoso? Ternário. Ternário, perfeito. No HCN? Ternário. Ternário também. No HBr? Binário. E no H2CO3? Ternário e ternário. Os dois são ternário. Perfeito. Ternário e ternário. Muito bem, isso aí. Número de hidrogênios ionizáveis. Ou seja, quantos hidrogênios esses ácidos têm para liberar? No caso do ácido nítrico, como fica a classificação dele? Monoácido. Monoácido, perfeito. No caso do fluorídrico? Também. Muito bem. H3BO3? É triácido que fala? Triácido. Muito bem. H2S? Diácido. H2S, diácido. HCl, Monoácido. mono, perfeito. H3PO3. Triácido. Isso daí é uma daquelas seções lá pro não. E aí? É H3PO4. O que que tem H3PO4? É exceção. Tem certeza? Uhum. Olha só, vamos voltar lá em cima. Que falei para vocês que vocês precisavam decorar. Ó, o H3PO4, ele libera 3 hidrogênios, certo? Já o H3PO3, o que acontece? Quais são os oxigênios, ou melhor, os hidrogênios que são liberados? São os que estão ligados com o oxigênio, né? Os que são ligados ao oxigênio. Então, olha só, aqui está a molécula do H3PO3, certo? Então, você tem um hidrogênio ligado ao fósforo e tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, no caso, apenas este e este serão liberados. O que está ligado ao fósforo permanece preso, ok? Então, embora ele tenha 3 hidrogênios, ele é triácido ou é um diácido? Diácido. Diácido, certo? Então, gente, olha, esse daí e o outro que você não pode esquecer é esse aqui, ó, o H3PO2, ok? Então, esses dois são exceção, vocês precisam lembrar deles, ok? Vamos, celular. Peraí, gente, travou aqui. Peraí, vamos lá. Aqui. Voltando aqui, então. Então, nós temos... Então, o H3PO3 vai ser classificado como diácido, ok? E o cianídrico? Monoácido. Mono. O HBr? Também. Mono também. Mono também. O H2CO3? Diácido. Diácido. E o H2SO3? Diácido. Diácido também. Muito bem. Então, agora vamos à força, baseada naquela regrinha, ok? Que a gente acabou de revisar. No caso do HNO3, a gente vai fazer 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Qual é a força do ácido nítrico? É É o 2, quê? né? 2 é forte. 2 é Né? forte. Forte. Perfeito. Ok. HF, decoreba. É médio, moderado. Moderado.
H3BO3, 3 menos 3 é igual a 0. Qual é a força do H3BO3? Fraco. Fraco, perfeito. H2S, decoreba. Fraco. Fraco. HCl, decoreba. Forte. Forte. H3PO3 tem apenas 2 hidrogênios ionizados. É fraco. 2 menos 3. Tem que fazer, pô. Vai dar o quê? Ele é fraco. Ele é fraco. Enfim. Você vai fazer 3 menos 3, é isso? Não. Os dois. Você acabou de ver que ele é um diácido, né? Ele libera 2 apenas. Moderado, Então, Certo. perfeito. HCN, decoreba. Fraco. Não, pera. Fraco. O HBr, decoreba também. Forte. 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 H2CO3. Não é também exceção, né? Não é. Muito bem, ó. O H2CO3, quando a gente faz a continha, fica 3 menos 2, que é igual a 1. Você diria que ele é moderado. No entanto, o ácido carbônico, o que acontece com ele? Ele é muito sensível, então ele sofre processo de decomposição, ok? Então, antes que ele consiga liberar os hidrogênios dele, ele se decompõe em água e CO2, ok? Portanto, ele não é considerado um ácido moderado, mas sim um ácido... Como? Se ele não consegue liberar os hidrogênios dele, se ele se decompõe, ele é considerado um ácido forte ou fraco? Putz. Eu vou estar forte. Presta atenção, um ácido, a força de um ácido está ligada à ionização dos seus hidrogênios, certo? Ou seja, a liberação dos seus hidrogênios. Se o ácido carbônico, antes que libere, ele se decompõe, esse ácido vai ser forte ou vai ser fraco? Lembrando que a força do ácido está ligada à quantidade de hidrogênios que ele libera. Forte ou fraco? Fraco. Fraco. Ok? Então, esse também vocês precisam decorar, que o ácido carbônico é fraco, ok? E o sulfuroso? 3 menos 2 vai ser igual a 1. Moderado. Moderado. Ok? Então, a nossa tabelinha fica assim. Ok? Alguma dúvida? Pro, tira print e manda nos grupos, por favor. Mando. Obrigado. Deixa. Olha só. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bases, tá? Então, bases, como a gente já viu anteriormente. Oi. O ácido fosforoso tá errado. É O quê? H3PO2. Não. O fosforoso é o H3PO3, porque o fosfórico é o H3PO4. O outro, se está perdendo mais um hidrogênio, lembra? A gente coloca o prefixo hipo na frente, lembra? Sim. Tá? Então, esse que você está falando seria o hipofosforoso. Ok? Tudo bem? Bom, obrigada. Tá? De nada. Então, vamos lá. Então, base, segundo Arrhenius, é toda substância que, quando você coloca na água, vai liberar OH- como único ânion, ok? Então, esse processo a gente vai chamar de dissociação, diferente de ionização, porque na ionização você produz íons, ok? Enquanto que na dissociação a gente simplesmente separa os íons. Você postou uma atividade que era em relação a sais, essas coisas. Isso daí vem depois disso, né?
Isso. Tá. Ok? Primeiro, a gente... Qual que é a ordem, assim, mais ou menos, na hora de Ácido, pegar base, para sal estudar? e óxido. Tá, beleza. Ácido, base, sal e óxido. Ok? Então, olha só. Hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui à esquerda da fórmula o cátion e o ânion. Então, a dissociação, dissociar é separar. Então, simplesmente a gente vai separar o cátion do ânion, tá? Diferente do ácido, que a gente produz íon, ok? Aqui não, aqui a gente só separa. Então, nós teremos Na mais OH menos. Tudo bem? Outro exemplo. CaOH2. Assim como em todo composto orgânico, ou melhor, iônico, nós cruzamos as cargas para a formação, quando a gente vai separar, a gente descruza as cargas. Então, olha só, aqui nós temos o número 1, aqui o número 2, então esse sobe para cá e esse sobe para cá. Cátion com carga positiva, ânion com carga negativa. Então, nós teremos Ca mais 2OH menos. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Da mesma forma que lá nas bases, nós temos a dissociação total e temos a dissociação parcial, ou seja, aquela em que nós liberamos uma hidroxila por vez. Então, essa daqui que a gente acabou de fazer seria a total, ok? Quando você só tem uma hidroxila também é dissociação total. Quando você tem mais de uma, você pode fazer a dissociação parcial, ou seja, liberar uma por vez. É o que a gente vai fazer agora, ok? Então, olha só, nós temos duas hidroxilas. Vamos liberar a primeira, ok? Como é que fica a fórmula do nosso cátion? Então, crianças, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, pro, sim. Como é que fica? Como é que fica a dissociação? Se nós temos duas hidroxilas, liberamos uma, sobra uma ainda na fórmula, certo? Uhum. Então, fica CaOH mais. Como ainda temos uma hidroxila para liberar, passamos para baixo para fazer a liberação novamente. Temos uma, liberamos a última, nos sobra apenas o cálcio, que como já liberou duas hidroxilas, fica com carga mais 2, ok? Agora, qual é o nosso procedimento? O que for igual do mesmo lado, a gente soma, e o que for igual em lados opostos da seta, a gente anula. Então, no caso, este é igual a este, ok? Então, a gente cancela porque estão em lados opostos. E aqui nós vamos somar, porque estão do mesmo lado. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó? O que nos sobra? CaOH2, setinha. Ca mais 2, mais uma hidroxila mais outra hidroxila, duas hidroxilas. 2OH menos. Tudo bem, gente? Tudo. Muito bem. Classificação das bases. Primeiro, quanto ao número de hidroxilas. Classificamos como monobase, dibase, tribase e tetrabase. Mono, prefixo para 1, ou seja, temos apenas uma hidroxila na fórmula. Dibase, prefixo para 2, temos duas hidroxilas. Tribase, 3 hidroxilas. E tetrabase, 4 hidroxilas na fórmula da base. Quanto à força, podemos calcular a força pelo grau de dissociação, igual o que nós fizemos no ácido, ok? Porém, aqui a gente só tem classificação de forte e fraco, tá? Então, de 0 a 50%, a gente vai considerar as bases fracas e acima de 50%, base forte, ok? Também tem regrinha, né, para nós determinarmos a força.
que tá aqui, olha. Isso aqui é baseado em observações, ok? Então, os metais do grupo 1 da tabela, ou seja, a família 1A, mais os metais cálcio, estrôncio e bário, formarão bases fortes. Todo o restante vai formar base fraca. Deu para entender o que eu disse? Sim. Vocês estão aí? Só Tô tá o escutando, Fabrício? Não tô. Sim, pro. Então, por favor, respondam, porque parece que eu estou falando sozinha. Então, olha só. Então, se eu perguntasse para vocês, hidróxido de alumínio, como você classificaria? Forte ou fraco? Diante do que a gente acabou de falar aqui. O hidróxido de alumínio está na família, ó, o alumínio está na família 3A da tabela, ou grupo 13. Como você classificaria? Forte ou fraco? Fraco. Fraco, ok? Ou seja, olha só, criança, você só precisa decorar isso aqui, ó. É tudo que você precisa decorar. O que tiver fora disso vai ser base fraca, certo? Mais uma. Se fosse esse daqui, LiOH, o lítio está localizado na família 1A da tabela. Forte. 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 Tudo bem? Então, olha, só isso aqui que você precisa decorar, tá? Solubilidade em água. Quais serão as bases solúveis? Todas aquelas que têm o metal do grupo 1, ou família 1A, mais o hidróxido de amônio, okay? Que é o NH4, essa daqui é uma base molecular, enquanto que o restante é iônico, tá? Então, grupo 1 e NH4OH solúveis em água. Pouco solúveis. Grupo 2, exceto se for berílio e magnésio, ok? E aí a gente cai aqui nas demais. As demais serão todas insolúveis, ok? Então, se eu perguntasse o hidróxido de alumínio, de novo, solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Insolúvel, muito bem. E o LiOH, o hidróxido de lítio? Solúvel. Solúvel. Solúvel, ok? Muito bem. Nomenclatura. Nomenclatura das bases, hidróxido D e o nome do metal. E aí você vai observar o seguinte: temos alguns metais que têm carga fixa, outros têm carga variável. Então, por exemplo, o sódio, o cálcio tem carga fixa. Então, simplesmente hidróxido D e o nome do metal. Agora, se for carga variável, como por exemplo, ferro, nós temos o ferro 2 e o ferro 3. Se a carga for variável, o que você vai fazer? Você vai colocar a carga em algarismo romano ou acrescentar sufixo, ico ou oso, tá? Então, olha, vamos começar aqui. A hidroxila já nos remete à palavrinha hidróxido, ok? Então, qual seria o nome dessa primeira base? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, perfeito. E da segunda? Hidróxido de cálcio. Exatamente, muito bem. Hidróxido de cálcio. Agora aqui, nós temos ferro 2, esse 2 sobe para cá, e ferro 3, certo? Então, qual seria a nomenclatura da primeira base? Hidróxido de ferro. Você vai colocar a carga em algarismo romano, de ferro 2, ok? O de baixo seria... Como? Repete, Pedro. Tinha outro nome? Eu não lembro o outro nome. Sim. Se você usar o sufixo, fica como, Pro? Olha só, vamos lá. Então, o primeiro método é esse. Ou você coloca a carga em algarismo romano, ok? O segundo, seguinte. Nós vamos utilizar
sufixo ico ou oso. Ico para o de maior carga e oso para o de menor carga. Então, por exemplo, o 2 é o de menor carga, certo? Se é o de menor carga, vamos utilizar sufixo oso. Então, fica assim, hidróxido. Jogamos fora a preposição de e acrescentamos o sufixo oso. Então, fica hidróxido ferroso, ok? O de maior carga, a gente acrescenta o sufixo ico. Então, fica hidróxido férrico. Tudo bem? Tudo. Ok? Uhum. Muito bem, crianças. Então, olha só. Vamos lá. Vamos preencher aqui essa tabelinha. Ok? Começando pela primeira aí, a GOH. Nome dessa base. A G é a prata. Então, a nomenclatura fica hidróxido de prata. Isso, a gente só tem um tipo, tá? Do segundo. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Vou fazer assim porque não tem espaço. E do terceiro? Esse é o ferro 2. De ferro 2 ou ferroso. Vou colocar aqui. Ferroso. E o quarto? Tem mais de um alumínio, pronto. Tem mais de hidróxido de Não, alumínio. senhor. Não, É senhor. hidróxido de alumínio só. De alumínio. É só o ferro que tem, pro? Não. Os metais de transição têm tendência de ter mais de um tipo de carga, tem tendência de ter carga variável. Já os metais, os elementos representativos, né? No caso, os metais terão carga fixa, tá? Então, no caso do alumínio, família 3A, então ele é representativo. O sódio também é família 1A, então ele também é representativo. Então, você tem certeza que só tem um tipo, certo? Então, como ficaria? Hidróxido de sódio. O zinco, embora seja elemento de transição, só tem um tipo de zinco. Então, como é que fica? Hidróxido de zinco. Hidróxido de zinco. Perfeito. Esse daqui, o NH4, vem da amônia, ou seja, uma base molecular, ok? E o nome do NH4 é amonio, ok? Ele vem da amônia, mas o nome dele é amonio, ok? Então, como fica o nome dessa base? Hidróxido de amônio. de amônio. Isso aí. Perfeito. E magnésio. Magnésio família 2A. Ou seja, carga fixa. Isso aí, perfeito. Muito bem. Olha só. Agora, classificação. Quanto ao número de hidroxilas do hidróxido de prata, classificação? Mono. Só tem uma hidroxila. Monobase, certo? Do hidróxido de cálcio? De base. De base. Perfeito. E do hidróxido de ferro? De base. De base. Perfeito. Hidróxido de alumínio? Tribase. Perfeito. Hidróxido de sódio? Monobase. Muito bem. Hidróxido de zinco? De base. E o de amônio? Monobase. E o de magnésio? De base. Perfeito. Muito bem. Solubilidade. Então, olha, solubilidade, quais são as solúveis? Só retornando. Ó, solúveis, grupo 1 e NH4OH, certo? Pouco solúveis, grupo 2, exceto berílio e magnésio, que vai cair para os insolúveis, ok? Junto com todo o restante dos metais. Então, olha só, solubilidade do AgOH. Solúvel, pouco solúvel ou insolúvel?
Qual é a família pro da prata? Ele é metal de transição. Ô, droga. Lembra, você só precisa decorar o grupo 1. O grupo 1 é família 1A. E o grupo 2, tirando berílio e magnésio. Então, o que ele é? Solúvel, insolúvel, pouco solúvel? Insolúvel? Solúvel. Insolúvel, certo? Muito bem. E o hidróxido de cálcio? Solúvel. Solúvel. Solúvel, gente? Insolúvel. Olha só, crianças. Observe. O cálcio está no grupo 2 da tabela, na família 2A, certo? Ele é o quê? Solúvel, pouco solúvel ou insolúvel? Pouco solúvel. Pouco solúvel, certo? Pouco solúvel. Então, pouco solúvel. E o hidróxido de ferro? E o hidróxido de ferro? Insolúvel. Ferro é metal de transição. Então, insolúvel. E o alumínio? O alumínio está lá na família 3A, no grupo 13. Insolúvel. Insolúvel. Solúvel. O hidróxido de sódio. O sódio está no grupo 1. Solúvel. Solúvel. O zinco é metal de transição. Está lá no grupo Insolúvel. 12. É o quê? Insolúvel. Perfeito. O amônio. Ele é Base solúvel. molecular. É solúvel. Essa daqui você não vai achar na tabela, ok? E o magnésio? O magnésio está no grupo 2. Pouco Ele é solúvel. insolúvel. Ele é exceção, né? Insolúvel, né? Ele tá Lembra? Exceto magnésio e berílio, né? Então é insolúvel, certo? Ok? Quanto à força, voltando para vocês recapitularem, olha só. Força a gente só vai classificar em forte e fraco, ok? Então, olha, quais são as fortes? Grupo 1 mais cálcio, estronço e bário, ok? Todo o restante vai ser fraco. Então, é só isso que você precisa decorar. Cálcio, estronço e bário mais o grupo 1 serão bases fortes. O restante serão bases fracas. Então, vamos lá. Prata. Prata é metal de transição. Forte ou fraco? Fraco. Fraco. Cálcio. Forte. Forte. Muito bem. Ferro, metal de transição. Fraco. Alumínio, família 3A ou grupo 13. Fraco. Fraco, perfeito. E o sódio, grupo 1, família 1A. Forte. Forte. Muito bem. Zinco, metal de transição. Fraco. Perfeito. Amônio. Forte. Amônio. O amônio eu não falei, né? O amônio vai se incluir nas demais, tá? Uhum. Ele é É fraco. uma base fraca. Ok? Ah, tá. Então, fraco. E o magnésio? Grupo 2. Fraco. Fraco. Tudo bem, crianças? Uhum. Ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Você vai já postar hoje pro o outro que teve dos ácidos e este? Vou sim, senhor. Beleza. Vou sim. Embora, Fabrício, eu acho que eu coloquei lá no Class. Você chegou a olhar o Class? Vi, eu tô com todas as abas abertas aqui, só que eu não tô conseguindo. Então, Acho que... então tá. Então eu vou procurar e vou colocar lá, porque eu achei que eu tinha colocado. Mas tá bom. Você Eu vou mandou o colocar, link no tá bom? grupo da sala, eu acho. Não sei. Tá errado. Coloquei o link no grupo? Sim, eu acho que eu joguei no grupo de vocês também. Mas tudo bem, eu vou verificar e aí eu coloco lá de novo, tá? Posto lá. Aí, Gente, aí, se você gente for tem fórum, postar, né?
Pro, se você for postar, já espera antes de você colocar o dos ácidos, fazer o upload desse das bases também, pra já colocar os dois no mesmo, já, direto. Tá bom. Pode deixar. Tá? Pode deixar. Hoje à tarde a gente tem outro encontro, certo? Hoje é o fórum de química? É. Que Eu horas, só não Pro? tenho horário, eu acho que é às 15, não é? A gente já tá tendo fórum de química agora também. Às 3 às 4. Das 3 às 4. Aí eu vou enviar para vocês o link, tá bom? Pelo WhatsApp. Ok, Pro. Ok? Então, meus amores, eu aguardo vocês à tarde, então, tá bom? Tá bom, Pro. Fiquem com Deus. Fabrício, já vou baixar, tá bom? Para colocar lá no Class. Beleza. Beijos e até às 3 da tarde, ok? Beijos, Pro. Até. Beijos. Beijo, Pro. Até. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.